Sejam bem-vindos. Hoje é um dia de gravação muito importante para nós, que a gente vai tratar de um assunto muito especial, que é a conscientização do Janeiro Branco. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Eu queria adiantar o que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre os direitos trabalhistas de quando um profissional, um trabalhador, precisa ser afastado do trabalho por algum transtorno ou doença mental. E é um assunto muito importante por quê? Por conta do tempo que a gente está trabalhando, por causa da pandemia, a gente vê que o número de afastamento, de doença, aumentou bastante. E às vezes, quando a gente está nessa situação, a gente acha que não tem para onde fugir, a gente não se sente acolhido, procura um lugar, a gente dá errado, não consegue, junto com a empresa, junto com o INSS, a gente acha que não tem para onde fugir, mas o vídeo é para mostrar que tem solução, tem caminho, a gente não está sozinho e é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai mostrar um desses caminhos. Eu sou o Rodrigo, sou advogado aqui do Crivelli Advogados, do escritório Crivelli Advogados, sou sócio e eu trouxe uma equipe muito bacana para conversar com a gente hoje, que faz parte do grupo de diversidade, do grupo de trabalho de diversidades aqui do escritório. E eu vou começar apresentando a doutora Janaína, que é a nossa advogada aqui, que faz membro do grupo e especialista em direito trabalhista. E, doutora, eu queria saber como que surgiu a iniciativa, de onde que veio a ideia de falar sobre isso hoje, qual que é a importância, o que viria a ser o nosso grupo de diversidades. E muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Olá, doutora Sara. O grupo de diversidade, ele tem um encontro semanal, né, com todos os membros. E nesses encontros, a gente discute, propõe debates, reflexões sobre as desigualdades sociais e a busca por políticas públicas entre raças, gêneros, etnias, orientações sexuais e demais pluralidades humanas, né? Esse grupo também, ele desenvolve campanhas como essa do Janeiro Branco, que a gente vai conversar hoje, e a realização de cursos e atuação processual também direcionada para esse público de minorias. Que bacana, né? E como a gente já vem falando sempre, é muito importante a gente ter esse tipo de grupo para a gente tirar do papel, senão a gente fica só conversando, a gente fica só falando, às vezes não sai do papel e ajuda a fomentar e efetivar os projetos, né? É importantíssimo. E por último nas apresentações, mas também não menos importante, a gente tem aqui a doutora Sara, que faz parte do nosso grupo também de diversidades e é especialista em direito previdenciário. Sara, muito obrigado por estar aqui hoje também. Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse para a gente o que viria a ser, o que é, se é uma campanha, o que se trata, em especial, o Janeiro Branco. Olá, Rodrigo. Olá, Janaína. Eu que agradeço a oportunidade. Janeiro Branco, ele é uma campanha que surgiu inicialmente em 2014, com o psicólogo Leonardo Abraão, que junto com alguns colegas começaram a abordar essa questão sobre a conscientização da saúde mental. E por que a questão do mês de janeiro? Porque o mês de janeiro, teoricamente, é um mês que inspira as pessoas, né, a fazer reflexões, a pensar no passado e também projetar aí algumas questões para o futuro. E a cor branca, porque ela significa como se fosse uma tela em branco, a possibilidade de a gente escrever novas histórias, planejar aí novos rumos. Então, o Janeiro Branco, ele veio como um movimento preventivo, para que as empresas, as instituições, as autoridades se conscientizem sobre a importância da prevenção da saúde mental. Já na atualidade, há muitos anos, houve um crescente aumento de pessoas com problemas, né, de saúde mental, transtornos psicológicos, e este problema, que já era de grande impacto, ele só aumentou com a pandemia e os problemas aí que as pessoas tiveram aí com os novos formatos aí de vida, de rotinas de trabalho. Então, pensando nisso, nessa importância e nesses impactos aí no pós-pandemia, o Janeiro Branco veio para trazer essa discussão, seja porque aumentou também, né, o número de afastamentos do trabalho e, consequentemente, a incapacidade para o trabalho gera um número maior de concessões de benefícios previdenciários. Perfeito. Então, a gente está falando de prevenção e conscientização. A empresa também precisa entender da importância que é implementar isso dentro da empresa, né? Exatamente. Bacana demais. Eu separei aqui algumas perguntas para a gente poder seguir, para a gente poder ser o mais objetivo e a gente poder utilizar e levar conhecimento de todo mundo da melhor maneira possível. Eu queria ver, então, o seguinte, a gente está tratando sobre o afastamento, né? O trabalhador, qual que seria o primeiro passo, então, Janaína, para o trabalhador ele conseguir afastar do contrato de trabalho, do trabalho, né? Ele conseguiu, o que seria o primeiro passo para ele conseguir fazer esse afastamento? O primeiro passo, Rodrigo, é a quebra do estigma, né? A doença e o transtorno mental,
ela gera um estigma social muito grande, tanto por parte de quem tem a doença, como por parte do próprio empregador e da sociedade como um todo. Então, esse primeiro passo é a quebra do estigma e a aceitação pelo paciente de que tem o transtorno, a doença e de que precisa de ajuda, né? Esse primeiro passo é o reconhecimento próprio, de não engavetar atestados, né? É tão comum nos atendimentos trabalhistas realizados, em que o trabalhador sabe que precisa se cuidar, sabe que precisa fazer um acompanhamento, por vezes tomar medicação, e acaba priorizando o trabalho e engavetando, né, essa forma que a gente coloca mesmo, os atestados em prejuízo da sua saúde. Então, o primeiro passo é esse reconhecimento da doença, do transtorno, procurar um especialista, um médico, um psicólogo, enfim, para fazer esse tratamento, acompanhamento. Na sequência, ele vai buscar a documentação com estes profissionais para fazer o afastamento previdenciário. Nos primeiros 15 dias, a empresa ela responde pelo pagamento das verbas salariais e todos os benefícios decorrentes. A partir do 16º dia, o INSS passa a ser responsável. Mas para que isso aconteça, o trabalhador precisa também, né, buscar essa documentação de forma mais completa possível. Não, achei muito interessante quando você colocou também, porque o que a gente vê geralmente acontecer, acho que é natural do ser humano, a gente tentar fugir do nosso diagnóstico, né? A gente sabe que tem uma doença, a gente sabe que precisa ir no médico, assim, eu não vou porque senão eu vou achar. E quando a gente faz isso em relação à empresa ainda, eu acho que fica pior ainda, né? Porque a gente está botando o nosso trabalho, o nosso suor, a instituição acima da nossa saúde, e no caso que é a saúde mental. Eu acho que isso acontece mesmo, que bacana. Mas assim, a gente fez isso, a conclusão, a gente vai tentar esse afastamento previdenciário, mas agora com a Sara, né? Acredito que seja com você. O que o trabalhador tem que conseguir, o que ele tem que fazer para conseguir ele ser afastado ali pelo INSS? Então, Rodrigo, um dos pontos primordiais quando eu falo de INSS é a questão da comprovação da incapacidade. Então, muitas vezes a pessoa pensa que conseguir um benefício do INSS é comprovar apenas que está doente. E não é isso. Para o INSS, eu preciso comprovar que a minha doença gerou uma incapacidade para o trabalho. E como que eu consigo comprovar isso no INSS? Seja através de documentação, no caso atestados, os laudos, ou principalmente, né, um requisito obrigatório, principalmente para a concessão de benefício por incapacidade, a realização da perícia médica. E a perícia médica realizada no INSS, ela é uma perícia mais complexa, tendo em vista que quando eu falo de saúde mental, normalmente é um problema que ele vem sendo gradativo, ele não tem reações físicas. Então, essa perícia é uma perícia mais complexa. E para que você possa auxiliar o perito, que muitas das vezes não é um especialista, não é um psicólogo, não é um psiquiatra, você precisa ter uma documentação mais robusta, de acordo, inclusive, com os requisitos exigidos pelo INSS. Comprovada que essa doença gerou uma incapacidade, aí você terá direito ao benefício a depender do grau dessa incapacidade. Interessante. Aí entra um pouquinho na minha seara também, porque eu atuo com direito médico e a gente vê que para exercer a medicina não é o ideal, assim, quando a gente está falando de questões jurídicas, mas não é indispensável que o médico que esteja fazendo aquela avaliação tenha efetivamente uma especialização na área. Porque quando o médico, a lei entende que todo médico pode atuar em qualquer área, independentemente da sua atualização. Se deve ou não deve, a gente vai conversar isso aí depois. Mas é interessante isso porque a gente tem que facilitar. A gente entendendo como que funciona, cheio de perícias, ele não está para fazer uma perícia ali, provavelmente aquele perito vai fazer um monte de perícia naquele dia. A gente facilitar ajuda na concessão do nosso direito, né? Acho que é aí que a gente entra, né? Mas eu vou continuar aqui também com você, Sara. E esses documentos que a gente apresenta, ele precisa ter algum requisito específico? Igual você já comentou, mas o que seria assim de mais principal que você colocaria para a gente? Então, como você comentou, ou indispensável, a dificuldade, né, de realizar essa perícia para questões de saúde mental é você identificar esses problemas. Então, essa documentação ela precisa ser o mais completa e descritiva possível. Então, quando eu falo de atestado, esse atestado médico ele precisa ter o CID, que é o Código Internacional de Doença, ele precisa vir datado, ele precisa indicar qual o período de afastamento que o médico recomenda para a sua recuperação e trazer ali também a questão, o CRM e a assinatura. Isso estou falando do atestado. Fora isso, eu preciso ter o DUT, que
que é a data do último dia trabalhado, que é um documento fornecido pela empresa, o trabalhador pode solicitar isso à empresa, porque este documento é importante para fixar o início da sua incapacidade. Teoricamente, no último dia que você trabalhou, você já não estava mais capacitado para o trabalho. É um indício para fixar essa data. E também o laudo médico, porque o laudo médico ele precisa ser descritivo. E o que seria um laudo médico descritivo? Eu tenho que trazer a doença, eu tenho que falar sobre os sintomas, os tratamentos que já foram realizados nesse período, medicações utilizadas e principalmente uma coisa que as pessoas passam despercebido, efeitos colaterais da medicação. Muitas das vezes os efeitos colaterais daquela medicação está totalmente relacionado à incapacidade de você desempenhar a sua atividade. Então, essa documentação mais descritiva facilita muito a avaliação do perito no dia da perícia. Então, documentos feitos previamente, atualizados à realização da perícia, isso contribui muito para acelerar ou facilitar a concessão do seu benefício previdenciário. Bacana, né? Porque, como você colocou, a gente tem que também comprovar ali a ligação, né? Do afastamento com a atividade, que você está por ali ou não. Isso facilita bastante, né? Nada como o nosso médico, que acompanha a gente desde sempre, para falar o que a gente está tendo, né? É difícil também o perito ali num dia, igual a gente falou que a gente não tem aparências físicas, geralmente, muitas vezes sim, mas bastantes vezes também não. Mas a gente tendo isso aí facilita bastante, né? Isso, pelo que eu estou entendendo aqui, a gente tem essas duas searas, né? Uma é da parte do INSS, a outra também é a parte da trabalhista, que seria diretamente com o empregador, né? Aí, doutora Janaína, em relação ao atestado médico que a gente precisa apresentar na empresa, também tem alguma formalidade para ser apresentada? Seriam as mesmas formalidades do INSS? Ou tem alguma coisa diferente, alguma peculiaridade que precisa chamar mais atenção para a gente apresentar lá? Com relação ao atestado médico, o trabalhador ele deve apresentar esse documento, né? É fornecido por médico, então é importante ressaltar que existe uma lei já que especifica que somente médico pode fornecer essa documentação. O psicólogo, embora o trabalho importante que ele realiza junto com os pacientes, ele pode elaborar laudo que complementa a documentação, mas o atestado somente o médico. Com relação ao prazo da entrega desse documento, não existe hoje um prazo definido. Porém, algumas empresas podem vincular isso em seu próprio normativo interno, né? Ou até mesmo existirem convenções coletivas que especifiquem esse prazo. Mas o mais importante é que hoje, né, com o WhatsApp, mídias digitais, é importante o trabalhador se atentar a comunicação imediata. Então, ele já possui o atestado, fornece imediatamente para o empregador para não correr risco, né? Ou pede, se for a apresentação física, pede para que um familiar, caso seja impossibilitado de entregar pessoalmente, faça essa entrega, mas não deixe de comunicar ao empregador. Com relação à documentação como um todo, além dos atestados, né, a área previdenciária e a área trabalhista, elas caminham juntas. Por quê? A área trabalhista, a orientação que a gente dá, inclusive, ao empregado, é de que ele faça a juntada desses documentos justamente para dar elementos para que a área previdenciária também possa trabalhar. E não somente pensando num contrato de trabalho ativo, mas num futuro, né? Caso esse trabalhador precise ingressar com uma ação, ele tem esses elementos. Então, num caso de doença ocupacional, aquela doença que tem ligação com o trabalho, é importante esse trabalhador também, se for um caso de acidente do trabalho, emitir o CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Esse documento ele tem que ser elaborado pela empresa, mas se esta se recusar, ele também tem outros caminhos. Pode buscar esse documento com o próprio sindicato ou com o próprio profissional que fez o atestado. O documento, o CAT, junto com o laudo médico do psicólogo, o atestado, receituários, toda essa documentação, ela dá força probatória para esse trabalhador. Então, tanto nas discussões judiciais trabalhistas, como no próprio previdenciário, como a doutora Sara colocou. Que bacana. Uma coisa que você falou, eu vejo na prática e vejo bastante mesmo, que é, muitas das vezes, a ajuda que o sindicato dá. Sim. A hora que a gente não consegue, a gente busca, o pessoal vai atrás, dá um auxílio bacana mesmo, que vale a pena buscar. Eu só fiquei na dúvida o seguinte, você tinha falado para entregar na empresa, o prazo para fazer essa entrega, para entregar a comunicação. Esse prazo é para a gente entregar o atestado médico lá no RH, é isso? Chegar lá assim, isso. Eu fui afastado, estou aqui. Teria um prazo limite, é isso? Se demorei um mês para entregar lá,
O grande risco, Rodrigo, é justamente o abandono de emprego, né, previsto na CLT. Esse abandono de emprego, ele caracteriza a ruptura contratual por justa causa. Então, para prevenir esse ponto e já resguardar o trabalhador, a gente dá essa orientação, né, para que ele faça a comunicação imediata. Mas cada empresa tem seu próprio regulamento, então ela pode estipular um prazo de 3 dias úteis, 48 horas, enfim. O mais importante é o trabalhador ter essa ciência e o bom senso também, né, de que essa documentação ela deve ser entregue ao responsável, ao empregador responsável. Não, interessante, porque senão a gente já está com algumas dificuldades, já é uma situação delicada e vira aquela bola de neve de problema, né? A gente não vai, não entrega, e depois vem uma justa causa que não é, tem que reverter. Verdade, é importante ficar atento ao prazo mesmo. Mas tá bom, vamos fazer o seguinte, a gente está falando que a gente conseguiu o afastamento, a gente deu entrada no INSS. Doutora Sara, quais são os benefícios que a gente teria direito, os benefícios por incapacidades que o INSS dá para a gente? Rodrigo, quando eu falo de incapacidade, teoricamente eu tenho 3 benefícios com modalidades distintas. Então, o principal deles, mais conhecido, que é o antigo auxílio-doença, eu falo do auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Esses 2 benefícios, eles têm modalidade previdenciária e modalidade acidentária. O que significa isso? Significa que se você for afastado por uma doença comum, por exemplo, você teve um problema cardiológico, fez uma cirurgia cardiológica, vai ter que ficar 6 meses afastado, não tinha nenhuma relação com o seu trabalho, você vai receber um benefício na modalidade previdenciária. Ao contrário, se o seu afastamento foi ocasionado por um incidente, um acidente do trabalho, uma doença ocupacional desenvolvida pelo exercício da sua atividade profissional, eu já falo dos benefícios na modalidade acidentária. Então, seja o auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, eu tenho essas 2 modalidades a depender se a doença é ocupacional ou não. E também nós temos a figura do auxílio acidente, que é também um benefício concedido, porém num formato diferente, vou falar dele mais para frente num detalhamento, que é uma reparação, um caráter indenizatório, que é um benefício que você recupera uma parte que o trabalhador perdeu, mas você tem a condição de retornar ao seu trabalho e manter o recebimento desse benefício até a aposentadoria. Bastante coisa, né? Assim, eu sou advogado, né? Estou formado faz algum tempo e confesso que faz muito tempo que eu não mexo com direito previdenciário. Hoje tem uma área de atuação muito específica e eu já fico na dúvida de entender alguns conceitos ou alguns direitos da parte previdenciária. E eu queria saber disso, Sara. Você citou diversos direitos, diversos tipos de afastamento. Como que a gente faz para saber qual direito que eu tenho? Porque muitas das vezes a gente deixa de procurar também por desconhecer, falar assim, eu não sei, vai dar muito trabalho, eu não sei onde que está. É o trabalhador que precisa saber disso, é o advogado que vai fazer, vai direto para a perícia. Como que a gente faz para descobrir qual que é o direito que eu tenho lá no INSS? Então, Rodrigo, é um conjunto de tudo isso que você falou, né? Então, a partir do momento que o trabalhador identifica que ele tem uma incapacidade, seja por uma doença ocupacional ou não, a gente tem que descobrir de onde vem. Ele precisa buscar orientação, ele precisa ter a documentação que nós falamos aqui, seja para ele utilizar na esfera trabalhista ou previdenciária, ele precisa de orientação, porque hoje um trabalhador bem orientado, ao ir ao INSS, ele aumenta muito as chances de concessão do benefício, inclusive de uma forma mais célere. Então, quando eu falo de benefício, eu avalio incapacidade. Então, é a incapacidade que vai definir qual é a espécie do benefício. Então, se eu tenho um trabalhador que ele está totalmente incapacitado de exercer a sua atividade por um período curto, por um período temporário, eu estou dizendo de um auxílio por incapacidade temporária, que aí ele será previdenciário ou acidentário, como eu falei, dependendo se tem uma relação com o exercício da atividade. Quando eu falo de uma incapacidade que ela é total e permanente, irreversível, sem possibilidade da pessoa desenvolver outras atividades que lhe garantam a sua subsistência, aí eu estou falando de uma aposentadoria por incapacidade permanente, também pode ser previdenciária ou acidentária, que é aquele benefício que a pessoa vai receber a longo prazo, lembrando que agora as aposentadorias passam por reavaliações periódicas, elas não são mais pagas, né, eternamente, sem passar por perícias. Então, de tempos em tempos, o INSS vai chamar esse trabalhador para ver se permanece essa incapacidade para que ele consiga receber o benefício. Já o auxílio por incapacidade temporária, não. Deu aquele tempo que o médico recomendou afastamento, o benefício vai ser cessado e, teoricamente, o trabalhador tem que retornar às suas atividades. Caso ele entenda que ele ainda está incapacitado, aí ele precisa fazer tem outro caminho, pedir uma prorrogação, requerer outro benefício. E, por fim, o auxílio acidente,
que é o benefício que é caráter indenizatório, que se a pessoa ficou incapacitada de forma permanente, mas é somente parcial, ela ainda pode trabalhar, pode ser que ela desenvolva uma outra atividade, uma graduação diferente, ela recebe esse benefício junto com o seu trabalho e até o momento que ela for requerer a sua aposentadoria. E só um apontamento importante, que são dúvidas, relacionado a benefício acidentário. Quando eu falo de benefício acidentário, eu falo de estabilidade nesse retorno às atividades. Então, se eu tenho um auxílio por incapacidade temporária acidentário, após esse benefício ser cessado, no retorno das atividades, a pessoa, o trabalhador, vai ter aí 1 ano de estabilidade após a data da cessação do benefício. Então, seria a incapacidade que define qual a espécie de benefício que eu vou receber, e a documentação junto com uma orientação é fundamental para que a pessoa conceda aí o benefício mais apropriado e também não perca muito tempo aí nessa concessão. Bacana. Então, para o trabalhador conseguir descobrir ali no primeiro momento, uma das primeiras saídas pode ser ele procurar o sindicato ou o advogado, também vai poder auxiliar, dar um direcionamento Tirar todas as dúvidas. Em alguma coisa, né? E é importante isso também, gente, vocês terem ciência que a gente, enquanto advogado, a gente é submetido ao sigilo profissional, assim como o seu médico. Eu sei que é uma situação delicada, às vezes a gente não quer conversar, a gente prefere se retrair, mas a gente também tem o sigilo profissional. Então pode confiar, pode buscar, não sai dali, fica entre você e o seu advogado. É indispensável a gente conversar, tá bom? Então, continuando um pouquinho aqui, agora eu quero conversar com a doutora Janaína. Vamos supor que a gente deu entrada no INSS e esse benefício ele foi cessado, cortaram o meu benefício. Ou pior ainda, fui procurar lá e nem me foi deferido. Qual que é o reflexo, né? Quais são as consequências desse indeferimento ou desse corte no benefício na relação do trabalho? O que isso pode me afetar com a minha empresa? Então, Rodrigo, nessa situação, se o trabalhador realmente está apto, ele retorna ao trabalho às suas funções. O grande problema é quando ele está inapto, ou seja, ainda existe uma incapacidade para o trabalho. Nem consegue voltar, né? E a empresa o submete a um exame com o seu próprio médico, ou seja, a empresa ela tem um médico do trabalho e vai passar esse trabalhador em consulta com ele, e esse médico do trabalho determina que o trabalhador não está apto ao retorno. Então, ele fica numa situação que nós chamamos de limbo previdenciário. É uma situação muito séria em que o trabalhador ele fica à mercê da própria sorte. Ou seja, nem a empresa paga o salário, porque o médico da empresa o considera inapto, nem o próprio INSS também, né, não paga o benefício, porque entende que ele está apto a retornar. O trabalhador, se apropriando dessas informações, ele não fica nessa situação tão desumana. Ele pode procurar um advogado ou o próprio sindicato para buscar ajuda imediatamente, porque quanto mais o tempo passa, mais ele vai ter prejuízo da própria subsistência, ou seja, não vai receber salário, não terá como se manter. Então, procurando um advogado trabalhista ou o próprio sindicato, ele vai ter a orientação necessária de como proceder. Na maioria das vezes, é uma atuação conjunta, INSS e área trabalhista. Na via trabalhista, o advogado vai ingressar com uma ação pedindo a reintegração imediata desse trabalhador, se for o caso. Se ele ainda estiver muito doente e não tiver a possibilidade de retornar, a empresa deverá assumir os custos, né, de todo esse período do afastamento, e caso queira entrar com uma ação de regresso contra o INSS depois. Paralelamente a isso, a área previdenciária também pode discutir a revisão desse benefício de forma processual, administrativa, né, para que o que for concedido, tanto na área administrativa como previdenciária, resguardar o direito desse trabalhador e ele não ficar nessa situação deplorante, né? Perfeito. Você entrou num assunto que eu já ia puxar agora a pergunta, que assim, a gente fica falando de advogado, às vezes a gente deixa de procurar advogado, você, não, processo, demora muito, vamos entrar com processo de novo, judicializar. Sara, tem alguma coisa, além das vias judiciais, né? A gente consegue pedir esse afastamento, tem vias administrativas ali dentro do INSS. O que eu quero dizer, né, com as vias administrativas, para quem não sabe? É aquele pedido que a gente faz que não precisa processar, a gente precisa entrar com processo. Tem essa possibilidade? Tem. Um bom processo administrativo pode, inclusive, encurtar aí o tempo de concessão desse benefício. Então, como recapitulando o que nós falamos, se você faz uma análise inicial dessa documentação, identifica realmente todos os pontos que precisam ser abordados, você pode fazer esse requerimento no INSS de forma mais consistente, faz o requerimento do benefício
E se esse benefício for indeferido, eu tenho também a via recursal administrativa, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, que eu posso fazer este recurso. Isso no caso de indeferimento. Eu tive, do outro lado, o benefício concedido, mas esse benefício está próximo de ser encerrado e eu ainda entendo que eu permaneço incapaz. O que é possível fazer? Pedido de prorrogação de benefício. Isso também pode ser feito na via administrativa, onde o trabalhador vai ser submetido a uma nova perícia para avaliar realmente se permanece essa incapacidade e por mais quanto tempo o INSS entende que ele precisa ficar afastado. Então, esses procedimentos são administrativos. Outra dúvida também é se para eu ingressar com o processo judicial eu preciso exaurir as vias administrativas, não necessariamente. Você pode ter um recurso pendente de julgamento na via administrativa, no Conselho de Recursos, e você já pode ter ingressado com uma ação de restabelecimento de benefício para que esse benefício seja restabelecido o quanto antes. É interessante, né? Assim como na campanha que a gente está falando de prevenção, como que é importante a atuação do jurídico também no preventivo, né? Exato. Que a gente não vai tratar só da não concessão, mas quando a gente está ali ativo, a gente tem que... O jurídico pode fazer o papel importante de analisar para ver se a gente ainda consegue dilatar, a gente consegue aumentar que esse benefício continue sendo cedido. Porque a hora que acaba, aí é outra via, outra medida, outra coisa. Dá mais trabalho, né? Importante a gente preventivamente atuar. E outro ponto, Rodrigo, que é importante ressaltar na parte administrativa do INSS é que quando o benefício é indeferido e a pessoa tem interesse em dar uma nova entrada, o que significa uma nova entrada? Requerer novamente o mesmo benefício. Isso é possível, porém tem um prazo que deve ser respeitado, que é o prazo, são 30 dias. Então, a partir do momento que o seu benefício foi cessado ou indeferido, você deve aguardar o prazo de 30 dias para fazer um novo requerimento deste mesmo benefício. 30 dias sem receber nada é complicado, né? Não pode complementar. É um prejuízo. É um prejuízo, justamente né? por isso que o viés trabalhista também ajuda nessas questões, como a doutora Janaína colocou. Verdade. Doutora Janaína, então tá bom, vamos fazer o seguinte. E quando o trabalhador, eu tô doente, tô aqui dentro da empresa e eu sou desligado da empresa mesmo estando doente? O que a gente pode fazer? Esse é um ponto bem delicado, Rodrigo. E que acontece, né? Acontece bastante. muito. Por que a gente mencionou no começo da nossa conversa a importância desse papel preventivo, né? Para que nesse momento de um desligamento, o trabalhador já tenha pelo menos realizado seu tratamento. Mas a realidade é que muitos, de fato, engavetam os atestados e chegam nos atendimentos justamente com esta fragilidade. Ou seja, priorizou o trabalho, deixou de se cuidar, não fez o tratamento e foi desligado. Mesmo assim, foi desligado. Então, qual que é o primeiro passo? O mais importante de todos, além das questões jurídicas, até o acolhimento. Então, esse profissional que vai atender o trabalhador, o empregado, o advogado, ele precisa ter um papel de acolhimento, de recepcionar essa pessoa, porque ela vai estar extremamente fragilizada. Ela está doente e, ao mesmo tempo, sem um contrato de trabalho para poder se cuidar e manter até as necessidades diárias. Então, esse papel de acolhimento, ele vai um pouco além da questão técnica, né, formal, que os advogados estão acostumados. Eles precisam, de fato, ter esse olhar mais empático. Feito isso, ele vai dar toda a orientação para que esse empregado corra atrás do prejuízo. Se, de fato, ele ainda está no período de aviso prévio, é possível se afastar. Então, ele vai em busca dessa documentação, ele vai resgatar aquele atestado, procurar o médico, fazer o tratamento que ele precisa. Por que da importância desse acompanhamento? Em diversos momentos, tanto na fase processual trabalhista como na fase previdenciária, ele vai ter que fazer o que nós chamamos de, por analogia, colocar o dedo na ferida. Ou seja, ele vai reativar aquela lembrança dolorosa, aquele problema que gerou gatilho, a doença. Né? Exatamente. Então, para que isso aconteça, ele tem um suporte, ele precisa de uma assistência jurídica, claro, mas médica, psicológica, de documentos, porque quando ele tiver que reativar essas emoções, esses problemas, ele vai ter suporte. Isso é muito importante no pós, né, no desligamento, nesse momento posterior ao desligamento. Justamente porque, pensando numa ação trabalhista, ele vai ter que passar por uma perícia médica, com um perito de confiança do juiz do trabalho. E esse perito ele vai avaliar se a doença existe ainda, se ela existiu, se ela tem ligação com o trabalho, se ela não tem, se gerou incapacidade total, permanente. Então, além de outros requisitos, são elementos que é importante esse
trabalhador ter a informação e ter um preparo para não ser desavisado. Outro ponto importante é a questão do afastamento. Quanto mais tempo esse trabalhador estiver longe, distante do seu agente causador, a gente está falando aqui no caso de doença ocupacional mesmo, né, aquelas ligadas ao trabalho. Quanto mais tempo ele estiver distante do agente causador, mais ele pode ficar prejudicado na avaliação pelo perito, que ele pode identificar o que eles chamam de doença latente, adormecida, né? Ou seja, é importante ele se tratar, mas ter um documento informando, olha, aconteceu, tem ligação com o trabalho, ele fez uso de medicamentos controlados, como a doutora Sara mencionou, está tudo isso registrado para que o perito, olha, no momento da avaliação, olha, esse trabalhador de fato está com a doença latente, mas eu tenho aqui um documento, um relatório especificando que tudo que ele passou dentro daquela empresa. Então ele faz o link que nós chamamos de nexo causal entre a doença e o trabalho. Bacana demais. Eu achei uma coisa que me chamou bastante atenção. Como eu disse, eu atuo na área da saúde, né? E eu sou professor de ética e legislação na parte da saúde. E eu falo isso muito para os alunos quando eu estou dando as aulas, que a medicina, a fisioterapia, odontologia sem humanização não existe. Simplesmente não existe. A gente tem que ter esse olhar humanizado mesmo para tudo, para efetivamente acontecer. A gente está caminhando aqui quase para o final, mas eu tenho mais uma última perguntinha aqui para a doutora Sara. Eu queria perguntar para você, Sara, ali dentro da parte previdenciária, depois da demissão, né? Fui demitido, eu como trabalhador ainda posso requerer alguma coisa ali no INSS, ou para eu entrar com algum pedido no INSS, eu tenho que efetivamente estar trabalhando vinculado a algum lugar? Não, para a questão da doença em si, então a solicitação de um benefício por incapacidade independe da sua condição, se você está na ativa ou se você não está trabalhando. O que vai interferir aí vai ser o tipo de benefício a ser concedido. Então, se a pessoa foi demitida, mas ela está doente, ela pode requerer um benefício por incapacidade. Aliás, ela deve, porque agora, nesse momento em que ela foi demitida, ela deixa de ser contribuinte do INSS. Se o benefício dela for concedido, esse tempo de benefício vai ser utilizado para fins de cômputo de tempo de contribuição para uma futura aposentadoria. Agora, a sua pergunta, ela pode pedir o benefício, mesmo ela estando afastada do trabalho? Sim, porque ela ainda mantém o que nós chamamos de qualidade de segurado. O que significa isso? Significa que para eu pleitear qualquer coisa no INSS, eu tenho que ter a qualidade de contribuinte, a qualidade de segurado. E logo após ser demitida, ela mantém essa qualidade. Então é importante, até também por uma questão, né, de saúde, se você foi demitido e você está doente, você precisa tomar todas as recomendações, fazer tudo como a doutora Janaína pontuou na parte clínica, mas você também precisa verificar o seu lado, principalmente questões financeiras, para que você requeira o seu benefício, para você ter aí um retorno financeiro aí para os próximos meses, enquanto você ainda estiver sem condições de desenvolver uma outra atividade. Então, não só pode, como deve pleitear o seu benefício no INSS. Ou seja, a gente não pode ficar parado. A gente tem que procurar ajuda, né? Exatamente. Bom, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a ideia do vídeo de hoje é essa, trazer um pouco de alento, mostrar para vocês que a gente pode achar que a gente está sozinho, mas a gente não está. Como eu falei um pouquinho mais cedo, o seu advogado, a sua advogada está resguardada por lei com sigilo profissional. Então você pode procurar, não necessariamente você precisa entrar com alguma medida judicial, você precisa entrar com algum requerimento, mas converse para você poder se abrir, para poder te orientar, mostrar quais são os seus direitos, procurem, e a gente sempre está aqui para receber. Eu queria agradecer mais uma vez, doutora Janaína, muito obrigado por estar aqui. Rodrigo, muito obrigada pela oportunidade, doutora Sara. A campanha Janeiro Branco, né, até para concluirmos essa conversa, esse debate, a campanha Janeiro Branco é uma campanha muito importante que busca a cultura da conversa, do diálogo sobre as doenças e transtornos mentais. Então isso é muito importante, sim, no ambiente de trabalho, em casa, em todos os ambientes sociais. A grande questão, até para a gente fazer a conclusão aqui, é pensar no Janeiro Branco como uma prevenção, como uma forma de evitar o que a gente encontra no Setembro Amarelo, né? Infelizmente, os altos índices de suicídio. Então, é essa reflexão que eu deixo aqui.
Bacana, muito obrigado. Queria agradecer também a doutora Sara, obrigado por ter aceitado o convite, me convidado para estar aqui também. É um vídeo muito importante, uma gravação muito importante para mim. E queria que você finalizasse também dizendo alguma coisa, o que você quiser falar. Eu que agradeço, doutor Rodrigo, doutora Janaína, foi muito bom nossa conversa, nossa discussão. Eu acho que a lição que fica do Janeiro Branco realmente é reflexão, né? Como a campanha esse ano vem discutindo, que a vida pede equilíbrio. Então, acho que esse é o ponto mais difícil, você equilibrar a sua rotina diária, a sua vida familiar, profissional, os problemas que acontecem, mas esse equilíbrio é fundamental, porque a perda desse equilíbrio faz com que você tenha um adoecimento, muitas vezes gradativo, que você às vezes tem dificuldades de admitir, e isso gera realmente os afastamentos e a quantidade de benefícios que nós estamos tendo aí concedido nos últimos anos. E essa conscientização e preventivo, como a doutora Janaína falou, para que as empresas, as instituições, as autoridades, o poder público, todo mundo entenda que é muito importante fortalecer a saúde mental. E nesses momentos, caso realmente aconteça, a pessoa precisa se cercar aí de uma boa rede, seja a questão médica, seja a questão jurídica, seja familiar, para que essa situação possa aí ser resolvida o quanto antes e da melhor forma possível. Mas realmente aqui a gente não pode terminar sem falar que Janeiro Branco é conscientização e que a vida realmente pede equilíbrio. Perfeito. Obrigada. A vida pede equilíbrio. É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos seguir. Se você gostou desse conteúdo, nos siga para as nossas redes sociais para mais vídeos como esse.